hoje convidada especial. Estamos nos conhecendo pessoalmente hoje e logo assim na cama, né? Exatamente. Prazer, Isa. Prazer. Aliás, muito obrigada pelo convite. Adorei receber esse convite. Tô pronta aqui, ó, para bater esse papo na cama. Maravilhosa. A Isa, que é uma comunicadora, apresentadora esportiva, né? Ela tem toda a sua vivência no ramo do futebol, é o que a gente vai falar hoje. Quero saber como tudo começou. Quando você falou assim, mano, eu vou fazer jornalismo. Cara, é até difícil falar sobre isso, porque assim, eu desde que lembro, comecei a pensar em fazer algo, em uma profissão, eu sempre quis ser jornalista. E na verdade muito por conta do esporte, né? Eu sempre gostei muito de futebol, de esporte, algo que eu peguei do meu pai, né? Meu pai, assim, sempre viu muito futebol, então eu sentava com ele desde criança para assistir também. E se interessava. E me interessava, comecei a gostar. E aí, eu também gostava muito de ler e tal, e eu sempre tive isso na cabeça. Não, eu vou fazer jornalismo pra trabalhar com esporte. E assim, é legal dizer que eu nunca tive ninguém na minha família que trabalhou com isso. Minha família inteira é de outra área, meus pais são da área da saúde, tenho tios advogados, engenheiros, enfim. Mas ninguém da comunicação. E assim, meus pais sempre me apoiaram, nunca... né, falar, não faça isso, mas ouvi muitas, tipo, de professora, assim, na época da escola, mas você vai fazer jornalismo para abrir lojinha, sabe? Eu ouvi uma vez isso de uma professora. Então, eu acho legal dizer isso porque eu realmente não tive nenhuma ajudinha, sabe? Sim. E, cara, eu me formei em teatro antes de trabalhar com televisão, com jornalismo, mas sempre fui para a área de entretenimento. Então, os papéis foram meio invertidos, né? Porque eu comecei no entretenimento, né? Tive um meio termo no esporte por conta do CrossFit e tudo mais, e hoje volto a fazer, né, coisas que eu gosto, assim. Então, seu foco sempre foi o jornalismo esportivo, acho que numa época, numa geração que, mano, não tinha mulher no jornalismo esportivo. Não. A gente tem aqui, sei lá, a gente veio conversando no carro, eu e a Carol, né, debatendo, quem que a gente lembra? Cara, tinha a Glenda, a Fernanda Gentil e, tipo, quais eram as suas referências que você poderia, tipo, você se inspirava até pra falar, mano, é isso que eu almejo. Porque como não tinha, como que era pra você isso? Eu acho que assim, realmente, era muito menos mulher nesse espaço, né? Ainda somos minoria, ainda faço muitos jogos que só tem eu de mulher. Sim. Agora mesmo, recentemente, fui fazer um evento da Conmebol, né? O sorteio da Libertadores, que tinham pouquíssimas mulheres, então ainda é um ambiente muito masculino. Então, naquela época, assim, realmente, era a Glenda, as apresentadoras, né, da Globo. Mas no máximo em Olimpíadas e Copa, e olha lá, né? Era bem, assim, restrito, escasso, até repórter, né? Repórter era muito mais difícil você ver mulher. Locução, repórter, então, cara, não acho que tinha, locução foi agora. A gente tem, sei lá, no narradoras máximo agora. 2 anos. Agora, de locutoras mulheres. E ainda tem uma rejeição muito forte, grande, né? E assim, você vem de toda essa trajetória. E quando foi seu primeiro trampo que você falou, mano, consegui? Cara, a minha trajetória é muito louca, porque tudo aconteceu muito rápido, muito mais rápido do que eu imaginava. Porque assim, eu sempre tive a vontade de estar nos eventos, sendo repórter ou em outra função, mas eu queria trabalhar com o jornalismo esportivo, principalmente porque eu sempre amei futebol, e porque eu queria estar nos jogos, eu queria estar nas entrevistas. Então, o que eu fazia? Queria viver aquilo pessoalmente, eu queria viver, né? exatamente, eu queria viver aquilo. Então, eu quando entrei... E assim, eu sempre quis fazer esporte, só que eu só fui conseguir estágio no esporte no meu último ano de faculdade. São então, quatro, já tava até... São 4. anos, né? Já tava até meio tipo, putz, não vai rolar. E aí, consegui entrar na Band na época. A Band, a Renata Fã tá há quantos anos lá? Muitos anos. Nessa representatividade a Renata é uma incrível. referência. Exato, a Renata é uma referência. Sim, porque ela realmente começou começou acho que foi uma das primeiras época... emissoras a trazer mulheres. Sim, com certeza. Mas assim, é engraçado, né? Porque isso também mudou. A figura feminina no futebol, eu acho que antes ela era bem sexualizada, assim, sabe? Exato. E hoje também a gente vê essa relação mudando. Mas assim, o que eu fazia? Eu entrei nesse estágio na Band, era um estágio de edição no Band Esporte Clube, que é o programa que tem lá de final de semana. E quando eu tinha a oportunidade, não tinha aula na faculdade, eu pedia para sair com as equipes de reportagem. Pra ir ver como que eram, conhecer os CTs e tudo mais. E aí os cinegrafistas às vezes falavam, você não quer gravar uma passagem? Vai treinando e tal. E gravava, mas aquela coisa bem de faculdade, né? Faz uma passagem pra galera que não sabe. Porque assim, nosso mundo
Uma passagem é tipo, mano, você vai estar lá e vai falar uma frase. A né? passagem é normalmente quando o repórter aparece dentro da matéria, né? Aparece a cara dele. Exatamente. Quando aparece a cara do repórter, é a passagem que a gente diz. Então aí eu tentava gravar e tal. Isso foi em 2013, eu tava no meu último ano da faculdade. Eu fui contratada, o pessoal gostava muito de mim, eu fui contratada no meio do ano já. Então, Nossa, antes de sair... irado. E essa é a sua dedicação, né? Não, sim, eu fazia questão, né, de estar lá dentro e tal. E antes de eu sair da faculdade, eu fui contratada. E aí, o que aconteceu? Olha como foi rápido, muito rápido. Uma das repórteres, que é a Nathalie Gedra, né, que é super conhecida hoje, ela tá na Inglaterra há muitos anos, mas na época ela saiu da Band e foi pra Globo e abriu uma vaga de reportagem. Isso foi, sei lá, em setembro. E um dos chefes já tinha visto uma das minhas passagens lá que eu tinha gravado e falou, meu, você não quer fazer um teste? Eu, tá bom, vou. E fiz. E eles resolveram apostar em mim. Então você imagina, eu era uma menina de 21, 22 anos, que nunca tinha tido experiência assim, né, como repórter. No vídeo. A minha experiência era na faculdade, fazendo aquelas coisas bem amadoras de faculdade, e quando eu ia gravar uma coisa ou outra. E aí, de repente, eu virei repórter de TV aberta. Não tinha nem acabado a faculdade, isso foi em 2013. Então foi uma coisa muito louca, muito rápida, que eu não imaginava. Foi um desafio grande, porque eu tive que aprender na barra, e numa TV aberta que você tá super exposta, então passei vários micos, várias coisas, tipo... Ao vivo, assim? Tive que aprender na marra, tem muito né? ao vivo, né, no esporte. Sim, não, meu primeiro ao vivo foi terrível. Como foi? Não, na verdade, meu primeiro ao vivo não foi terrível. Meu primeiro ao vivo foi até bom, eu fui bem. Era jogo? Era na Copa do Mundo de 2014. Meu Deus! Não era um jogo, na verdade. 7-1. Foi no 7-1. Pera que foi num jogo da Alemanha, mas não foi contra o Brasil. A gente fazia uns ao vivo, quando a gente não tava em jogo, porque, óbvio, eu fiz alguns jogos, mas quando eu não tava em jogo, às vezes eles mandavam a gente, sabe, tipo, fazer ao vivo no bar do alemão, sabe aquelas coisas assim? Aí eu fui num bar alemão, era um jogo na Alemanha que tava tendo, sei lá, acho que no Nordeste, era na Bahia, alguma coisa assim. E aí eu fiz esse ao vivo com os caras lá, os torcedores, esse ao vivo foi bom. Mas eu lembro, gente, que eu fiz um ao vivo, acho que foi meu segundo ao vivo. Se eu não me engano, foi com Allan Kardec, que é o jogador que jogou no Palmeiras, só na época ele estava no São Paulo. O nome é muito bom. Allan Kardec, exatamente. Espiritualidade não falta, Deus né? estava com você, minha filha. Não tava, né? Não tá! Passa! Não tava, porque foi muito ruim. Na verdade, ele estava te testando, aquelas que quer corrigir. Exatamente. Deus te testou! Que dó dele, inclusive, porque foi horrível. De você ou da Allan Kardec? Eu me perdi inteira, de todo mundo. E eu vi, e aí? Cara, eu me perdi inteira. Tipo, saí assim, derrotadíssima, tipo, me tipo assim, não tinha péssimo. o que falar e qualquer coisa do tipo? Não, sabe, porque assim, meu retorno, o retorno, ele é uma dificuldade, mano, né? Às vezes o retorno tá muito mal, tá muito ruim. Eu tenho muita cera no ouvido, preciso fazer lavagem o tempo todo. Eu não escuto normalmente direito. Mano, aí fica assim, ó, só aqui, ó. O pessoal falando. Às vezes e o como retorno... dizer que eu não tô ouvindo você, idiota? Então, assim, aí, tipo, eu queria liberar ele, mas aí eu tava com o retorno do estúdio, aí os caras queriam perguntar e eu não tava ouvindo direito. Sabe assim, foi um caos. E aí, depois daquilo, eu falei, meu Deus do céu, não é pra mim isso, acho que eu fiz coisa errada. E o Allan Kardec, quero saber no final, ele, tipo, falou, mano... Não, foi bonzinho, foi bonzinho, não falou nada, mas foi ruim, né, eu admito que foi ruim. E, enfim, mas isso acontece. Experiência. Aprendizado. Se você tá contando isso aqui, às vezes tava estudando jornalismo olhando e falando, exatamente. Mano, não é só eu que me fudi no meu primeiro ao vivo. Não, com certeza. Aí não vai ser no primeiro. Assim, vai ter outros perrengues também. Exato, é a vida. E é muito legal, assim, porque algumas pessoas, às vezes, quando a gente participa desses cursos, tal, que as pessoas são estudantes e querem saber, muita gente pergunta, mas você não fica nervosa quando você vai fazer um ao vivo e tal? É óbvio que eu fico. Claro que eu fico nervosa. Acho que você sempre vai ficar nervosa. Não existe isso de não ter aquele frio na barriga. Só que a questão é que com a experiência você vai aprendendo a dominar esse nervosismo. Eu acho que isso para tudo na vida, né? Quando você vai fazer talvez uma apresentação ou vai sair da tua zona de conforto, a partir do momento que você vai aprendendo a lidar com isso, o nervosismo ele vai existir, mas você vai aprender a dominar esse nervosismo. Tem uma técnica para isso, né? Exatamente. Nem que seja tipo assim, pelo menos quando fala pra mim que eu vou fazer 10 segundos. 10 segundos, já tô sorrindo aqui, ó. Ninguém fala comigo. Foda-se, cala a boca, eu não tô te ouvindo. Exatamente. Ninguém fala comigo. Você vai no seu ali, né? Sim, você cria realmente alguns mecanismos, né? Eu, por exemplo, eu sei que eu gosto de começar bem o ao vivo. Então, tipo quem? Se eu tenho aquela... Folgada, ou saber não, tipo, que tem gente que sustenta um vídeo falando monólogo ali, eu falo, caralho. Não, assim, de ter aquele início bom. Quando você tem aquele início que você dá uma informação boa já te dá uma tranquilizada. E eu acho que o segredo boa?
Não, você abrir o ao vivo bem, entendeu? Tipo, já começar falando bem, às vezes não dá uma engasgada. Então, Puxada, isso já engasgada. dá um, né? Sim. Mas uma coisa também que eu aprendi muito o ao vivo, ele tem erros. É normal você tropeçar numa palavra, se falar alguma coisa errada e tal. Meu, segue o barco, se corrige, e é isso. Tipo, não se abala porque você tropeçou numa palavra finge que não aconteceu, ali. às vezes é pior. Exatamente. Então, acho que assim, isso me tranquiliza hoje muito mais. Então, eu sei, eu tropecei numa palavra, volta, segue o jogo e vamos, entendeu? Literalmente. Literalmente, vai, Você já fez entrega. muitos ao vivo? Já. Qual foi o jogo mais marcante da sua vida? Você falou, mano, eu chorei, sei lá, não aguentei segurar, que tem essa coisa de jornalismo, né, que não pode quebrar essa quarta parede. Assim. Cara, hoje em dia mudou muito, obviamente, mas Sim. teve algum que você falou assim, não chorar ou se emocionar, mas você falou, mano... Tem muitos jogos que eu guardo com muito carinho, mas eu acho que, assim, de bate-pronto, eu vou citar uma transmissão que eu fiz agora recentemente até, que foi na final do Campeonato Paulista de 2022, Palmeiras e São Paulo. Que o Palmeiras... É o time dela, Palmeiras. Exatamente. A gente não falou ainda só nos bastidores. Exatamente, tem esse detalhe. Ela é verdade. Mas, assim, esse jogo me marcou muito porque, na verdade, por alguns contextos. Primeiro que foi um jogo absurdo, né? O Palmeiras perde, pra quem não sabe, o Palmeiras perde, jogando muito mal no primeiro jogo de 3-1. Tem um gol no final do Rafael Veiga que dá uma respirada, porque o Palmeiras estava perdendo de 3-0 e assim, o jogo estava se desenhando para ser muito pior. Não, isso foi no Morumbi. Tá. E o Palmeiras chega até esse primeiro jogo da final invicto. Então o Palmeiras poderia ser campeão invicto e acaba perdendo esse jogo jogando muito mal. E esse gol do Rafael Veiga dá uma esperancinha. E aí o jogo do Allianz... Você trampando no rolê. Sim. Aí vai pro segundo jogo, que pra mim é esse jogo muito marcante. Que é quando o Palmeiras ganha, assim, absurdamente. Tipo, faz 4-0, amassa o São Paulo. Mas foi um jogo com uma atmosfera incrível. E eu acho que significou muito pra mim esse campeonato específico, esse campeonato paulista especificamente, apesar de eu já fiz Libertadores, já fiz Copa do Mundo, tenho outros jogos que eu posso citar aqui também. Mas esse campeonato significou muito pra mim, porque assim, eu sempre trabalhei com esporte, como eu falei, né? Mas em 2018 eu saio da Band, teve um corte lá, porque a gente achou que ia acabar o esporte, muita gente foi demitida. Aí eu saí, fiquei um ano fora do esporte, voltei pro esporte. Depois num projeto que era um canal de YouTube, do Torcedores e tal, fiquei um ano e veio a pandemia. E aí quando vem a pandemia, eles acabam com o projeto e eu fiquei totalmente sem emprego. Tipo assim, totalmente. Fiquei uns 5 meses sem trabalhar, os campeonatos parou tudo. Sim. E eu tinha acabado de me mudar com o meu marido, hoje é meu marido, né? Na época a gente namorava ainda. Tinha acabado de me mudar, então eu tinha acabado de ter essas responsabilidades, exatamente, de tipo, putz, preciso pagar aluguel, enfim. Eu sempre fui muito independente, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. E aí eu fiquei esse tempo, assim, muito patinando, porque aí surgiu um freela aqui, outro freela ali. Hoje a realidade da comunicação mudou muito, acho que muito por conta da pandemia também, né? De você ter a transmissão no streaming que não existia, de você ter muito conteúdo de rede que não tinha tanto, né? Essa quantidade de conteúdo que a gente tem em rede social aumentou muito por conta da pandemia. Mas eu fiquei muito tempo sem trabalho ou ia, tipo, pegando uma coisa, pegando outra. Você tem uma noção. Eu não tenho vergonha de falar isso, mas teve uma época que eu gosto de cozinhar. E aí teve uma época que eu comecei a fazer brownie pra vender. Óbvio. Porque eu tava, tipo, além de tá com essa questão do dinheiro, eu tava assim, eu preciso fazer uma coisa, vou enlouquecer. Ocupar a cabeça, exato. Porque o meu marido continuou trabalhando, Sim. tipo, normal, e eu ficava dentro de casa, sem poder ver as pessoas, sem trabalho, sem ocupação. E aí, esse Campeonato Paulista foi a minha volta ao esporte. Então, acho que por isso que me marcou muito, ainda acabou o campeonato, vendo meu time ser campeão dentro do campo, com um jogo absurdo. Então, acho que esse jogo, pra mim, é muito marcante, sabe? Você tava, tipo, imparcial? Não, tava você trabalhando. Porque imparcial é sobre o jogo em geral, tava mas deu uma comemoradinha, tipo, ei, galera! Pior é que não. Não, ninguém sabe abertamente ali no dia a dia, você fala Não, assim, as pessoas sabem, assim, os assessores... assessores... É como tá... Não, os assessores, mas na transmissão, normalmente você se né, mantém... você se mantém imparcial. Eu tava fazendo Palmeiras naquele dia, e eu, obviamente, gosto muito de fazer o Palmeiras, porque eu sempre estudo muito pra transmissão, mas por ser o time que eu torço, é claro que eu sei muito mais, né? Sim. Tipo, eu sei de tudo do Palmeiras. Sim.
Então, óbvio que eu vou me sentir muito confortável fazendo jogos do Palmeiras. Aí até nesse dia, um dos assessores do Palmeiras, eu tava ali, né, fazendo as entrevistas no pós-jogo, né, porque todo mundo fica no campo, aí você pega os jogadores e tal. Aí um dos assessores do Palmeiras chegou pra mim e falou, eu sei que você tá sentindo, viu? Ah, que fofo! Sim, Então, exatamente, eu tô muito tô aqui feliz. por dentro, tipo, Que irado, que mas irado. me mantenho sempre profissional, eu tô ali pra Sim. cumprir o meu papel de jornalista, de passar De informação. informar, Exatamente. E é muito louco, né? Que aí você vem de uma história que você tem essa conexão com o futebol e meu pai também ama futebol. A vida do meu pai é futebol. Tipo, de assistir todos os jogos, não importa o que está passando. De ter feito uma faculdade de educação física, porque ele queria jogar futebol. De ter jogado ali no São Bento, né, pai? Um salve aí. E ele estudou pra ser juiz, mano, árbitro. Mentira. Nunca atuou, obviamente. Mas, tipo, ele fez o curso de árbitro, sabe assim? Tem que gostar de sofrer pra ser árbitro. E hoje ele é atleta de crossfit. Né? Tipo, hoje ele tem 61 anos, se encontrou ali no CrossFit e transferiu essa relação. Mas, mano, ele não perde. Meu pai é aquele tipo de torcedor que é o torcedor estressado. Não tem um jogo que você vê meu pai, ele não comemora. Eu tenho um em casa. Ele xinga, ele só xinga. Eu falo, pai, isso não te traz benefícios, porque você tá o tempo todo passando mal. Não passando mal, mas tipo, nervoso, joga lá mesmo. Do próprio Palmeiras ele xinga. Tem essa relação, você, nessa vivência de conhecer torcedores, assim, como você define os torcedores, assim, de times hoje? Eu acho que tem vários tipos de torcedores, né? Tem o cara que é mais tranquilão, tem o cara que é corneteiro, tudo tá ruim. Meu pai é assim, tudo tá ruim, juro. O meu marido, por exemplo, ele é impressionante. Ele fala, às vezes os jogos não valem nada. Sentou, ele tá tranquilo. Dá 5 minutos ele já tá, Marcos Rocha, passando mal. Ele é palmeirense? É palmeirense Isso também. Isso foi um fator pra vocês? Não foi um fator. Ele é jornalista? Mas ajuda, é jornalista também. Ah, ele fez faculdade comigo. A gente se conheceu na faculdade, mas a gente não começou a namorar e ter nada na faculdade. Foi pós. Da hora. Mas, assim, não... E se ele fosse, sei lá, qual o maior rival do Palmeiras? Corinthians. E se ele fosse corintiano? Isso seria um problema? Não seria um problema. E no dia da torcida, assim? Mas assim, é lógico que é muito mais gostoso ele torcer pro mesmo time que eu, né? Mas às vezes vocês tratam de discutir. Eu não concordo com essa opinião sua sobre, sei lá, o jogador fulano de tal. Cara, não concordo. Às vezes a gente diverge, mas nunca discutir sobre. Sim, mas deve ser um bagulho muito louco, né? Assistir um jogo do lado dos dois. Fala, mano, galera. É bom porque os dois entendem, né? Então Exato. A gente tem diálogo Você sabe ali. Tudo de regras, tipo, que é escanteio, que é não sei o quê. Sim. Impedido. Claro. Tudo. Claro. Sei lá, esses dias eu tava vendo o jogo do meu pai e falei, caralho, pai, foi pênalti ali, gente. Isso é pênalti. Não sabia que aqui ali é tal. É um negócio muito louco, então, né? Eu sou assim com o basquete, que você falou que você gosta. Eu fico, gente, não é possível, tudo é falta no basquete. Não pode encostar que é falta no basquete. Sim. Porque o futebol, ele é muito mais de contato, né? O futebol não tem isso, assim. Pra ser uma falta, é muito diferente do basquete, que qualquer coisa é uma faltinha técnica. Qualquer coisa você encostou, tchau, obrigado. Então, exatamente. E o futebol não, é um futebol de contato que, pra fazer falta tem que ser algo, tipo, mais agressivo, Sim. Né? O que mais te encanta no futebol? A emoção. Acho que quando você gosta do futebol e você sente o futebol, é um frio na barriga que, principalmente nos jogos importantes, que é indescritível. Às vezes eu me pergunto, gente, por que eu gosto de futebol mesmo? Porque eu sofro tanto, às vezes, sabe? Né? Porque é um sofrimento também, Sim. mas também são alegrias únicas. Chorou, tipo, quando perde, assim? Palmeiras, porra! Quando perde, quando eu era criança. Chorava. Quando eu era criança, a minha mãe ficava revoltada. Sabe o que eu fazia? A minha cama, na época, não tinha bicama embaixo. Então, às vezes, eu chorava, me enfiava embaixo da cama pra minha mãe não me pegar, que eu tava chorando. Pra ela não ver, porque ela falava, não aceitava ela que você tava chorando. Ela ficava muito brava, tipo assim, futebol que você tá chorando. Então, e seu pai falava o que pra você quando você tava chorando, assim? Não liga pra isso ele e tal, mas não era tão... Ele podia estar puto, mas ele tentava isso foi bom até pro aprendizado Exatamente, dele, né? Exatamente. Mas assim, de chorar, mais quando eu era criança. Hoje em dia, não. Fico brava às vezes e tal, mas chorar, não. Mas emoção, passei já várias. Nossa, a final da Libertadores contra o Flamengo foi um negócio... Quem ganhou? Palmeiras. Sabendo bem, meu pai palmeirista se revirando. Você sabe que na época eu fiz uma temporada do CQC em 2014 e na época eu cobri muito futebol. Porque tem isso, né? Sexualização da repórter, então os caras iriam parar pra falar comigo, me dar entrevista. E a minha primeira matéria no CQC foi eu fazendo o Rogério Ceni assinar uma camiseta, autografar uma camiseta do Corinthians. Tipo, no avesso, ele nem ia ver e era tipo piada, etc. Mas, tipo, eu vivi muito isso, só que, mano, eu tinha...
Cara, quando você tá lá na rua, mano, sei lá, os caras puxaram meu cabelo, tipo, era um bagulho meio bizarro. Quando foi isso? Foi em 2014. Então eu ia, sei lá, com o produtor, e aí, mano, a gente gravava no meio da galera lá, não era um bagulho tipo, meu, a gente vai pra área de... A gente ia no meio do povo ali, e, cara, é isso, assim, sabe? O que eu sinto, eu comecei em 2013, como eu disse, e eu acho que já houve um avanço, porque antes eu achava muito mais hostil, quando ia gravar no meio da torcida, até os xingamentos, 10 anos, os xingamentos direcionados à mulher, é engraçado, né, porque o xingamento direcionado ao homem, ele não fere tua honra, né? É diferente. Com a mulher, ele é um xingamento que fere tua honra, né? Que diz sobre a sua condição física. Exatamente. Enfim, então eu sinto que hoje isso já melhorou. Não falo que tá perfeito, porque não tá, gente, né? Vamos combinar que tem muito aí a se discutir. Mas assim, hoje eu acho que como a gente tem um pouco mais de voz, e como eu acho que cada vez mais as pessoas estão se acostumando a ver a figura feminina no futebol, eu sinto um pouco mais de respeito do que eu sentia antes. Nossa, com certeza. Hoje eu consigo, muitas vezes eu vou gravar sozinha no meio da torcida e dá certo. Que bom. Coisa que antes, muito difícil de conseguir. Nossa, a gente saiu uma vez, tipo, meio correndo, assim, sabe? Mano, eu lembro que os produtores falavam, ó, se o São Paulo estiver perdendo, a gente tem que sair antes. Que vai dar merda e sempre sobra pra alguém que tá na mídia. Sim. E, tipo, mano, a gente saía antes. Band ainda tinha o Neto. Nossa, CQC tava lá, mano. Era isso, assim, porque, né? E eu tenho um trauma num jogo do Palmeiras, olha que bizarro. Eu, palmeirense, eu fui cancelada. A primeira vez que fui cancelada foi no CQC. E aí eu fui cobrir o Allianz, o Palmeiras ia ser rebaixado. E aí a gente tinha, obviamente, um roteiro cheio de piadas, né? Maldosas ou piadas, né, contraditórias, etc. Aí eu falei pro Praz. Falei, aí, o Palmeiras, tipo, ele terminou, acho que teria mais algum jogo, mas ele não foi rebaixado. Falei, aí, você tem algum plano grande pro futuro? Você tem algum plano pro futuro, de repente, jogar num time grande? E aí, mano, gerou um constrangimento, como é o CQC, obviamente. Sim. E ele falou, eu já jogo no time grande, porque o Palmeiras é gigante e tal. E aí eu falei, ai, gente, só tá falando isso porque ele tem mais um ano de contrato. Fiz alguma piada, porque era o perfil do programa e tal. Mano, no outro dia, quando eu acordei, a sorte é que não tinha Instagram na época desse jeito. Cara, era assim, eu vou te matar, sua vagabunda, não sei o quê. Aí eu fiquei perplexa, eu liguei pro Andreoli e falei, mano, eu vou morrer? Aí ele falou, mano, relaxa, eu sou corintiano, os corintianos me odeiam. Quando a gente tá exposto, e obviamente era um programa de piada, então a galera não tem esse discernimento quando a gente envolve torcida. Sim. Mano, eu fiquei muito tempo, tipo, eu bloqueei, sei lá, quantos mil comentários falando que eu ia... E eu era sócia do Palmeiras, aí eu ia Palmeiras assim, ó. Gente, será que as pessoas sabem que isso é um programa de televisão? Que tem um futebol, ele é muito passional, né? E as pessoas, eu acho que com a internet, elas se sentem muito mais à vontade para serem agressivas. E é impressionante como o futebol tem muito disso. Você não pode falar um A que o torcedor já acha que você tá falando mal do time dele. Isso tem muito, né? E às vezes tiram totalmente do contexto. Por exemplo, agora, recentemente, teve uma polêmica, Palmeiras e São Paulo, que o São Paulo reclamou muito do clássico que teve agora no Campeonato Paulista. Acho que é um pênalti que não deu. Teve eles reclamaram de pênalti, exatamente. Reclamaram de um pênalti, reclamaram do pênalti que foi marcado pro Palmeiras, de uma não expulsão de um jogador do Palmeiras. Então, eles reclamaram muito. E aí, eles subiram muito o tom e proibiram o Palmeiras de fazer a coletiva de imprensa do Abel Ferreira na sala de coletiva. Quem proibiu? O São Paulo. Só que isso, pelo regulamento, você não pode fazer. E aí, na nota que eles soltaram para a imprensa, eles disseram, olha, mas a gente disponibilizou a zona mista. Quem trabalha com futebol sabe que isso é mentira, você disponibilizar a zona mista para fazer uma coletiva de imprensa, porque zona mista, como se diz, é uma zona de passagem. Então, assim, até os jogadores param para fazer e tal, mas você não vai fazer uma coletiva com um treinador ali, isso não existe. E aí eu gravei um vídeo falando sobre essa situação e explicando, né, olha, na visão de uma jornalista, eu acho isso um absurdo, porque aí o São Paulo disse que foi uma reciprocidade por conta do espaço que o Palmeiras cede no Allianz Parque aos visitantes. Só que assim, primeiro, não é uma questão com o São Paulo. O espaço do Allianz Parque aos visitantes é realmente ruim, não é um espaço legal. Mas isso é para todo visitante, não é para o São Paulo, não é para o Corinthians, não é. Todo mundo tem aquele espaço que é ruim, eu acho que o Palmeiras precisa melhorar, e eu falei tudo isso no vídeo. Inclusive, mas se tem um time que usou a sala de coletivas do Palmeiras, foi o São Paulo em alguns momentos. Como, por exemplo, quando o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil,
pelo São Paulo, e o Palmeiras cedeu a sala de coletiva, que é a sala do Palmeiras, que o Palmeiras usa, porque as diretorias estavam num momento amigável e tal. Gente, eu gravei esse vídeo, sério, que veio de São Paulo me xingar. E eu tava falando, olha, na visão de uma jornalista, eu acho que o Palmeiras tá errado nisso, eu acho que o São Paulo tá errado nisso, blá, blá. O que veio de São Paulo me xingar, porque assim, tipo, eu tava meio que, e você é palmeirense, entendeu? E os caras nem... E desde quando você entende, né? Acho que o homem tem essa falsa não, ideia. O que vem não generalizando, obviamente, mas o que vem de comentário assim, tinha que ser mulher. Sim, obviamente. Tinha que ser mulher por quê? Qual é o problema? E tinha que ser homem, né? Falando isso, isso, nossa, né? Chega a ser revoltante, né? Porque assim, como eu sou narradora de CrossFit, de competições, ainda assim, eu também recebo críticas, apesar de ser a primeira a fazer isso. E considerada assim, modéstia à parte, basicamente, uma das principais que faz isso no país e do mundial de CrossFit. Ainda assim, eu recebo críticas do tipo, essa menina não sei o quê, essa menina sorri demais, ou essa menina não sei o quê. Eu não tô nem aí, porque eu tô fazendo meu trabalho, eu tô entregando, mas ainda assim eu falo isso nas redes sociais. É falta de costume de ouvir a mulher falar e se posicionar sobre o esporte. É falta de costume de ouvir a voz da mulher, né? Eu acho que é falta de costume e eu acho que é um incômodo de ver a mulher ocupando um espaço que eles acham que é deles, entendeu? Muitas vezes eu recebo comentários, eu recebo muitos comentários legais também, tá, gente? Claro. Não, óbvio, tem muito comentário legal. Mas vira e mexe tem algum comentário, nossa, a voz dessa menina é muito chata. Exato. Nossa, o jeito que ela fala é péssimo. Sim. Contestando alguma informação que eu tô dando e que, gente, tipo, eu coletei essa informação, não tô dando a informação de uma forma irresponsável. Tipo, um repórter homem deu a mesma informação num outro canal, não, tipo assim, exatamente, tipo isso. Vou dar um exemplo aqui que me veio na cabeça. Eu, ano passado, passei minha lua de mel na Itália. E aí eu fiz um vídeo falando, olha, não existe, tipo, a diferença, contando, não existe a diferença de Giuseppe Meazza e San Siro, em Milão. Porque é o mesmo estádio, e aqui no Brasil tem a crença de que os torcedores do Milan chamam de San Siro e os torcedores da Inter de Milão chamam de Giuseppe Meazza. E, na verdade, eu perguntei lá para os italianos e eles falaram, não, isso não existe. Na verdade, San Siro é o bairro, o estádio é Giuseppe Meazza. E eu falando sobre isso. O cara começou a querer discutir comigo na rede social, tipo, eu tenho mais de 40 anos assistindo futebol, você não sabe do que você tá falando. Tipo, amigo, eu tô aqui, eu perguntei. E você, exatamente, arrombado. Você tá me enchendo uma porra no saco, entendeu? Complicado, né? Então tem muito disso, eu acho que dos homens se incomodarem por verem você ocupando um espaço que eles acham que é dele, entendeu? E também que não existe, eu nunca parei pra reparar de um homem criticando, nossa, a voz desse repórter. Isso, assim, não existe. É difícil. Pode ser assim, eu não gosto dele porque ele fala dessa forma. Tipo, o Neto tem um jeitão dele. Apesar de eu achar engraçado pra caralho. Não, ele é um personagem. É um personagem. Sim. E é, tipo, real, porque ele faz as lives dele, tipo, lá na casa dele é igual. Sim. Né? Então, assim, da galera criticar, de repente, a forma como protege ou como comunica ou como vê também. Se colocar as suas opiniões ali. Né? Mas disso, assim, eu acho que é um desafio, assim. Totalmente. Né? E eu acho que até não só para o homem, mas até para a mulher também se acostumar, até para as mulheres darem mais espaço para outras. Então, hoje faço questão de falar, vou indicar alguém para narrar um grande evento de CrossFit, vou indicar uma voz feminina. Não tô nem aí, sabe? Tipo, se eu não puder fazer isso pelas minhas... Sim. Então, assim, eu acho que no caminho, quando a gente estava falando que você vinha gravar, eu falei, que da hora, né? Porque o Cazé é um homem, mas é uma voz masculina que os homens vão escutar falando, galera, vocês estão xingando essa mina porque vocês não estão acostumados. Vocês não têm costume. A gente ainda precisa de um cara, tipo, meio que pra defender a gente. Precisa, validando. E que bom que ele fez isso, mas, tipo, essa é uma realidade hoje, né? Sim, totalmente. E não é só isso, né? Às vezes a gente precisa de homens falando mais do que óbvio para o outro homem começar, talvez, considerar essa opinião, ou essa informação, eu acho que tem muito essa questão dos homens não estarem acostumados, né, com a mulher, de não quererem ver a mulher. Esse lugar de fala. Incomodar, o lugar de fala deles. E acho que, assim, numa sociedade em que a gente discute se Robinho e Daniel Alves estão certos ou errados, né, não existe certo ou errado nesse caso, porque eles cometeram um crime comprovado, foram julgados, foram sentenciados, e muito cara ainda passa pano. Exato. Muito cara. Então, assim, a gente precisa, às vezes, de, tipo, algum homem, por exemplo, um Cazé, tal, que tenha mais voz, chegar e falar, gente, vocês estão de brincadeira. Né?
Pra talvez alguns pararem e pensar, e alguns, não são todos, né? E, por exemplo, o que a Leila Pereira fez de falar, né, de chegar lá, ela como chefe da delegação da CBF, a primeira mulher chefe da delegação da CBF, ela chegar e falar, olha, precisamos falar sobre isso, precisamos condenar, porque né, a semente do próximo crime, se a gente não joga luz pra isso. Querendo ou não, é muito importante porque é alguém que dá voz pra gente. É alguém que levanta uma bandeira que, gente, parece ser óbvia, né? Tipo assim, se o cara não tem se ou... Não, o cara foi condenado, o cara estuprou. Inclusive, até recomendo se eu puder recomendar. Claro. Tem um podcast, né? Um podcast muito bom do UOL, que chama Os Grampos do Robinho. É muito forte, é bem forte, porque Sim, tem todos os áudios, né? Exatamente. Mas, não tem como você ouvir aquilo e falar, não sei. Exato. Não, entendeu? Não tem como gerar uma dúvida, né? Exatamente. E por que a gente sempre explícita. duvida da vítima, sempre duvida da mulher? E se você for ver, sempre são as mulheres que dão a cara a tapa pra defender. E aí, putz, aí vem hate, aí vem como se você estivesse falando uma coisa absurda. Você é feminazi. Exato, exatamente. Vamos falar sobre Leila Pereira, não vamos falar sobre a parte dela de dirigente ali em si, qual é a função dela como, né, também patrocinadora, mas quando ela fez aquela coletiva com as mulheres, eu inclusive repostei, não é o meu universo futebol, mas é o meu universo a comunicação feminina, esportiva, a voz nesses lugares. Como foi pra vocês? Como vocês sentiram, né? Como foi viver aquilo? Que você foi convidada, você estava lá. Sim, eu estava lá, foi muito legal, foi uma experiência muito única de, tipo, ver uma sala de coletiva só de mulheres jornalistas. Né? Eu ia chegar já, chorando. Muito emocionante. Eu ia chorar, muito cara. emocionante. É claro que assim, a gente não pode ser hipócrita, tudo é político, claro, óbvio, né? Isso é muito bom para a imagem dela, a gente tá num ano eleitoral, mas eu acho que a gente também tem que separar as coisas e eu acho que esse gesto dela chamar só mulheres para uma coletiva, para falar de futebol 2 horas, a gente ficou falando 2 horas de futebol e fazendo perguntas também, às vezes, críticas a ela e tal, mas assim, é a nossa função como jornalista. Eu acho que foi muito histórico mesmo, né? Tanto que tinham veículos até de fora do... Assim, correspondentes, né? Tinha uma mulher do El País, tinha uma mulher do Al Jazeera... Porque, de fato, assim, a gente nunca viu isso na história do esporte mundial, essa é a verdade. A gente pode dizer que ela está sendo uma pessoa, claro, tirando toda a parte comercial, que está também revolucionando a figura da mulher. E ela é uma mulher presidente de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Então, ela está numa posição muito importante. Ela representa algo muito importante. O que é ser presidente agora da CBF? Na verdade, ela tá como chefe da delegação. O que é ser chefe da delegação? Qual a importância disso para quem não entende esse universo do futebol? Quando são sempre pessoas convidadas. Então, toda vez que a seleção tem um amistoso ou uma competição, sempre alguém é convidado para ser chefe da delegação. Na verdade, é uma posição mais política mesmo. Não que ela vá ter muita influência ali, mas é uma posição de estar chefiando aquela viagem, entendeu? E é isso, são sempre pessoas convidadas, isso vai mudando. Cada viagem, cada torneio é uma pessoa. E aí, dessa vez, ela foi convidada para esses amistosos, né? Do Brasil contra a Inglaterra e contra a Espanha. E assim, eu acho que ela representa muito, sim. Eu acho que ela é uma pessoa, é uma mulher muito forte, ela é empreendedora, né? Ela é empresária. Então, eu acho que ela tem essa postura de empresária que é muito legal e que ensina muito aos clubes. Porque os clubes brasileiros, tem muito clube agora virando SAF, né? Que é virando clube empresa, que a gente chama. Que vai tipo Morumbis. Na verdade não. É tipo o Bragantino. O Bragantino é Red Bull Bragantino. É uma empresa que compra e você vira o Cruzeiro. O Ronaldo compra o Cruzeiro e transforma numa empresa. Então, o clube tem um CEO. O clube tem é uma nova... Eu não sei se isso no Brasil é novo, há quanto tempo... É novo, é recente. Está mudando, mas tipo, quando eu vi os nomes, assim, dos times, eu falei, nossa, Botafogo agora... hoje é uma SAF, que é um John Textor, que é um... E é muito... Algo muito empreendedor ali, relacionado também a não sei qual ganho comercial, obviamente, sim. Eu acho que, assim, no fim das contas, pro futebol brasileiro em geral é até bom, porque os clubes não têm responsabilidade financeira nenhuma. Então, acho que é uma forma de você estruturar mesmo os clubes. E eu acho que o Palmeiras não é uma SAF, mas por ter tido presidentes, esses presidentes recentes, começando pelo Paulo Nobre, depois o Gagliotti, agora a Leila,
são pessoas empresárias, que não Exato. são do mundo do futebol só, dirigentes do mundo do futebol, são empresários. Então eles têm essa cabeça, e eu acho que muito do sucesso do Palmeiras nesses últimos tempos vem por conta da gestão. Da parte O Palmeiras nem é também. o time mais rico, não é? O Palmeiras não tem Não. como competir com o Flamengo, com o Corinthians, que tem uma arrecadação muito maior que o Palmeiras em direitos de imagem, em cota de televisão, em venda, em público, porque são times que têm muito mais torcida. Mas o Palmeiras é muito bem estruturado. E muito da responsabilidade dessas pessoas com cabeças de empresários que vêm e estruturam o Palmeiras para isso. O Palmeiras hoje tem muita responsabilidade financeira. O Palmeiras não é de ficar Sim. gastando, trazendo qualquer jogador. Não, faz de acordo com a realidade do clube. E tem dado certo. Né? E eu acho que a Leila é muito importante nisso também, apesar de ter aquele conflito, né, dela ser também a patrocinadora do clube, e aí isso é uma outra questão, mas eu acho que essa gestão empresarial dela no Palmeiras é muito importante, e ela é uma pessoa que se posiciona muito, né? Sim. Então eu acho isso muito legal, tipo, é uma mulher forte ali, Exato, sabe? dá uma inspiração pra gente que tá ali tentando comunicar. Qual que é, né? Por que o futebol, ele é essa paixão brasileira? Como você, aos seus olhos de jornalista e também torcedora, tipo, vê que o futebol é essa febre, assim, esse negócio que, mano, todo mundo, tipo, que seja jogador de futebol, talvez nessa nossa geração youtuber gamer ou tiktoker, mas, tipo, antigamente, como você vê isso, assim? Como você define? Eu posso ser meio nerd agora? Claro! Eu fiz uma pós-graduação e aí meu TCC foi justamente sobre essa cultura do futebol e como as transmissões nos streamings passaram a mudar a realidade do consumo do futebol hoje. E aí eu tive que fazer um histórico, enfim, e acabei estudando bastante sobre isso. E é muito legal porque o futebol, ele faz parte da nossa cultura, assim como, por exemplo, o samba. Sim. Né? Tipo, é um elemento que, pô, você pensa no Brasil, o que você vai pensar? É um elemento ancestral. Você vai pensar em futebol, você vai pensar em samba, você vai pensar em capoeira, você vai... Churrasco, né, a galera? É um elemento cultural. E antigamente, quando o futebol chega aqui no Brasil, né, porque chega da Inglaterra com o Charles Miller, que era um cara que traz meados de produção. 1800 e sei lá o quê, final ali do século XIX, sei lá. E ele traz o futebol, e nessa época o futebol era um esporte da aristocracia, era um futebol, era um esporte de rico. Era um esporte de rico. Só que com, né, as mudanças de governo e tudo mais, chega um momento em que os políticos entendem que eles precisavam de uma estrutura, algo que fosse agregar a população que vai para a periferia, principalmente na Revolução Industrial, que você tem muita ocupação da periferia, das periferias, das grandes cidades, porque as pessoas começam a ir para as grandes cidades para trabalhar e começam a ir para a periferia. Então eles entendem que o futebol era um elemento que poderia unir todas essas populações. Tipo, era um elemento agregador mesmo. E para você fazer um campo de futebol é muito fácil. Tipo, você consegue ir lá na periferia, pegar qualquer espaço que tá ali livre, e você faz um campinho ali e ponto. Você tem alguma atração ali, algo que vá entreter essas pessoas. Então, o futebol começa a se popularizar muito no Brasil, muito por conta disso. Porque é uma visão política, enfim, né, dos aristocratas que pensam, como que a gente vai fazer aqui para agregar essa população? E começam a investir no futebol. Aí tem a questão do rádio, né, que começa a popularizar ainda mais, porque as pessoas começam a ouvir o futebol no rádio. Tem 50, a final da Copa do Mundo, isso começa a trazer muito mais os brasileiros para o futebol. E aí, uma coisa que vale dizer, né, o futebol sempre foi um esporte muito masculino. Nessa época, sempre foi muito direcionado aos homens, tanto que as mulheres eram proibidas de jogar futebol, né? A proibição cai em 1979. Nossa! Sim, até 1979 as mulheres eram proibidas de jogar futebol. É muito recente. Muito recente. Tipo, absurdamente recente. Lutas também entram, algumas... Absurdamente recente. Nossa, não fazia ideia. 1979. Até 1979 tinha uma lei. Minha mãe nasceu em 62? Tinha uma lei que proibia as mulheres de jogar futebol.
Então, assim, é muito recente essa inserção da mulher no futebol. Tanto que tem muitas jogadoras, assim, mais antigas, né, que você pega uma Cici e tal, pessoas, mulheres que gostavam, elas falam, tipo, às vezes eu tinha que me fingir de homem, né? Tipo, Sim. prender meu cabelo e tal, pra poder jogar Caramba. futebol. Porque não podia, não era proibido. Então, assim, e aí é uma outra coisa também, né? Tipo, os homens às vezes falam, futebol feminino é chato. Cara, não é que é chato, é que assim, é uma evolução. Desde quando vocês estão jogando futebol e desde quando as mulheres estão jogando futebol. Desde quando a gente tem campeonato de futebol feminino. Agora começou a ter. E aí, assim, é uma construção. Até você criar estrutura dentro dos clubes. Porque o futebol, ele é uma conjunção de fatores. É tático, é técnico. Então, você tem que ir melhorando isso, né? Tipo, treinando as pessoas. As mulheres, tem muito clube grande, o Palmeiras, por exemplo, que não tem base de futebol feminino. Então, você não tem essa construção, entendeu? Que no futebol masculino isso existe há quanto tempo? Exato, né? Os olheiros das vidas, né? Do rolê lá da galera que tá, né? O tempo todo ali olhando. Tem, como chama? As peladas da vida. Sim, as peneiras e tal. Então, assim, é algo que realmente... A Constituição pesquisou, Tá. 1894. Ou seja, a gente tem 85 anos de gap entre homens jogando futebol e mulheres. Quase um século! Quase um século! Quase um século de diferença entre Tá vendo? É homens e muita mulheres. coisa. É muita coisa. Não é? Cara, é porque gerações mudam, cabeças, né, mudam. É muita coisa, então é óbvio que você vai ter uma diferença. É claro que você vai ter uma diferença, né? Não tem como você É cultural, exigir... a diferença é cultural, né? Cultural, física, tudo. É de estrutura, de você... Hoje um jogador de futebol, ele tem que começar desde cedinho a treinar. Tipo, são crianças que começam a treinar, a entrar nas categorias de base dos clubes. Hoje tem sub-9. Meu pai falou que tem, tipo, os meninos jogando no profissional com 17, saindo com 16. Sim, e eu fiquei o Endrick. Perplexa. É isso. O Endrick com 16 anos, tudo bem que ele é um fenômeno, né? Mas ele hoje ele tem 17 anos. Mas não é meio bizarro, cara? Eu não sei lá, é que eu não vivo esse É mundo. porque o esporte de alto rendimento, tá começando... Não, é que assim, ele tem uma vida curta, né? Sim. E não é só no futebol. Mas, qualquer você pegar esporte de alto rendimento. De 16 anos, que, sei lá, não tá nem ainda, não sei fisiologicamente qual a idade que o corpo está maturado do homem, né? E eu fiquei perplexa. Eu falei, meu Deus, pai, nossa, tão novo, né? Um esporte, por exemplo, que eu, assim, acho impressionante é a ginástica artística. Sim. Eu, na época da Band, fiz muitas matérias sobre, inclusive fiz um especial no Dia das Crianças, que foi bem legal, que eu fui acompanhar lá em São Caetano, tem um centro, né, de treinamentos, que é onde o Arthur Zanetti treina, tem vários caras que treinam lá, várias pessoas que treinam lá, que competem profissionalmente, e, você vê as menininhas de, tipo, 4, 5 anos, tendo, assim, uma rotina de atleta profissional. Exato. Tipo, já tem nutricionista, já tem... É um fazendo handstand walk, você crossfiteiro, nem vai você fazendo facinho, subindo na corda ali, ó. Rapidinho. Exato, começa a vir uma tristeza aqui, mas a gente não vai deixar se abalar. Queria que você me falasse, né, vamos falar de Marta agora, estamos chegando no finalmente desse episódio, o que você tem a dizer sobre as mulheres no futebol. Fale um pouquinho da Marta para quem não tem noção do que ela tem de título, o que ela significa hoje para o futebol feminino brasileiro. E mundial, né? Mundial. Mundial. Sim. A Marta é a jogadora entre homens e mulheres que tem mais bolas de ouro, né? Como tipo a melhor Tia Claire, jogadora. Mano, no CrossFit. Não, tipo, ela é bizarra, assim. Ela é bizarra. Eu acho que ela representa muito, né? Porque acho que a figura da Marta traz, assim, algo que a gente não teve por muitos anos, que é uma mulher bem-sucedida, trabalhando, vivendo do futebol feminino. Sim. Né? Então, acho que é uma figura que, querendo ou não, ela fala indiretamente para uma menina, fala, tipo, se você quiser, dá. Entendeu? Então, acho que é isso que ela representa, assim. Possibilidade. E vindo de um país em que o futebol feminino ainda é muito mal visto. Apesar de ser o país do futebol? Apesar de ser o país do futebol. Então, ela, entre homens e mulheres, ser a atleta, né, que mais tem bolas de ouro, foi mais reconhecida como melhor do mundo em mais temporadas, é muito significativo, né? Então, acho que a bandeira que ela levanta é uma bandeira muito legal, tipo, é uma imagem mesmo, porque acho que é aquilo que você me perguntou antes, já, nossa, você não tinha muita referência, né?
E, querendo ou não, as referências são as pessoas que você se espelha pra olhar e falar, eu quero ser isso aí. Então, acho que ela é uma pioneira nesse tipo de referência para as meninas que querem viver, querem jogar futebol. Como a Raíssa agora no skate, né? Uma nova geração. Exatamente. Como a Raíssa, como até uma Rebeca Andrade, tudo bem, Sim. ginástica artística, aí tem um preconceito pro outro lado, né? Aí é um preconceito dos homens que fazem ginástica artística. Mas é isso, tipo, são mulheres que conquistam coisas que às vezes parecem tão inalcançáveis. E não tô falando que a menina vai ser a Marta, a menina vai jogar futebol profissionalmente, mas a menina pode se sentir incentivada, tipo, cara, futebol não é coisa de homem, eu vou jogar também na minha escola, vou fazer aula, né? Sabe? Tipo, eu posso ir lá e jogar futebol, e é isso, dane-se, entendeu? O que vai muito além do que você sonhou e o que você pretende ainda, né, realizar dentro do futebol, da sua carreira? Eu acho que assim, a gente vive de sonhos, né? O ser humano, ele vive de sonho. Acho que se você é uma pessoa acomodada, você estagna e acho que cada vez mais você tem algum objetivo, enfim. Eu tenho muitos sonhos, muitos, assim, pessoalmente, profissionalmente. Acho que no meu trabalho, eu gostaria muito de eu fiz a Copa do Mundo aqui, né, no Brasil, foi um negócio incrível. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer uma Copa do Mundo fora do país, que eu ainda não fiz. Então, acho que esse é um dos meus grandes objetivos. E porque, nossa, quem teve o privilégio de já fazer um evento como esse, sabe que é um negócio totalmente diferente, é outro mundo. Imagino. Então, é uma coisa muito legal. E qual foi a outra pergunta que você falou? Muito além? O que foi muito além do que você imaginava na sua carreira, assim, que você fala, mano, eu não imaginava, e cara, que loucura. Posso te falar uma coisa? Eu acho que eu vivo muitas vezes o muito além, assim. Que bonito. Porque agora mesmo que eu fui lá pro sorteio da Comebol, a Comebol me convidou para ser host lá, né, entrevistando jogadores e tal, e produzindo conteúdo para eles. Eu ficava toda hora falando, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tá, tipo, o Riquelme, o Palermo, o Cafu, sei lá, um monte de jogador que eu, tipo, desde criança via e não tinha nem noção que eu ia ter contato com essas pessoas. E eu ficava, gente, o que eu tô fazendo aqui? Então, você assim, dormiu essa noite? Cara, dormi. Mas, assim, eu ficava, sabe, tipo, quando você tá sorrindo o tempo inteiro? Sim. Porque, assim, eu sei que eu sou muito privilegiada. De, tipo, poder viver coisas, poder viver um jogo dentro de um campo, poder ver jogos que às vezes muitas pessoas querem estar lá e não conseguem ingresso, ou não podem pagar o ingresso, porque hoje tem isso também, os ingressos estão caros, não era como antigamente você pagava R$15 e assistia o jogo. Então, e viver Copa do Mundo, viver Olimpíada, viver Libertadores, viver pra quem gosta, né, é uma conquista. Então, acho que é isso, eu vivo muitos além, assim. Maravilhosa. E aproveitando, vou agradecer também o meu patrocinador, a Mills Power, por quê, mano? Ela termina da Copa, ela chega da Copa, ela tem que fazer isso aqui, ó. Ai, amei isso. Uma que faz massagem, amiga. Gente, eu quero isso. Durma bem, performe melhor. A primeira cama Smart do Brasil. Ela vem embalada dentro de uma caixa. Mano, faz massagem, velho. Imagina, você pode conversar com a Alex e falar, mano, quando tá o jogo do Palmeiras? Muito bom. Enquanto o Palmeiras tá te estressando, você tá lá. Nível 20 aqui da massagem. Que, mano, porra, Palmeiras. Fala um jogador aí. Rafael Veiga. Porra, Veiga, caralho. Chuta a bola pro gol, menino. Você tá... não sabe? Eu adoro quando eu tô assistindo. Nossa, muito ruim. Corneteira. Ela é a torcedora corneteira. É porque é divertido, gente. Falar mal, criticar o outro que você não sabe nem fazer. Não, tô brincando. Mas eu gostei disso aqui. Eu tenho hérnia de disco, então amiga, assim, é ótimo. Faz a massagem. Carolina, cadê minha produção? Nós temos um presente para as entrevistadas desse humilde canal. A gente é humilde, mas a gente tem lembrancinha. Nós temos o nosso travesseiro da Mills Power pra você. Que chique, eu amei! Agora eu vou poder dormir tem mais muito presente. bem. Cadê, Carolina? Um presente esotérico, porque eu sou esotérica. Eu gosto. Mano, pega o verde! Não precisava nem falar que pra ela tem que ser o verde, juro. Universo das Velas, um beijo. Mandaram um kit com escalda-pés pra quando ela chegar eu no amo. jogo. Vela verde, mano. Você vai ter que acender no dia do jogo. Eu amo. Gente, olha aqui, ó. Tem incenso pra ela dar uma relaxada no dia do jogo, né? Esse programa pensa em tudo. A velinha verde já vai ter que acender no dia do Palmeiras. Eu vou acender. Fala, pai. Vai virar minha vela da sorte. Mano, sim. Exato. Amei. Olha, eu vou te falar que vocês acertaram no presente. Ai, viu? que bom. Eu amei tudo. Demais. Muito legal. Fico muito feliz de ter você aqui falando sobre a sua trajetória, né? Mostrando também para quem está estudando jornalismo, quem tem essa vontade de trabalhar com jornalismo esportivo, que isso é possível, né? Nós estamos aqui realizando nossos sonhos de
outras maneiras, mas estamos correndo atrás e tem mulher fazendo, então acho que isso que importa. Sim, com certeza. Eu acho que é esse o recado que fica, né? Se você tem esse sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, eu não vou falar que é uma área fácil. Exato. Não é muita batalha. Infelizmente é um mercado restrito, não é fácil de você entrar, mas hoje em dia eu acho que existem muitas possibilidades que antes não existiam, Com né? certeza. Antes a gente Saiu muito da TV aberta e tá muito assim, tem várias opções. Eu vejo tanta menina hoje produzindo conteúdo legal em rede social, então assim, eu acho que é claro que tem uma série de fatores para você ter as oportunidades, né? É um conjunto de fatores, mas eu acho que a sua iniciativa também é algo que ajuda, com certeza, né, a fazer com que as coisas se realizem. Então hoje você tem tanta ferramenta, internet, enfim. Então o que eu falo é se joga, só vai. Porque tá muito além do que você sonha e vai continuar. Desejo muito sucesso, que a gente possa te assistir ali nas Olimpíadas, na Copa do Mundo. Eu vou falar, mano, a gente conhece. Obrigada. Eu valeu. que agradeço. Muito Sensacional. pelo convite. E é isso. E agora ela vai dormir bem. Eu agradeço você que esteve aqui com a gente. Um beijo. A gente se vê no próximo episódio de Muito Além TV, comigo e com uma outra convidada. Tchau.